Olá, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês. Também gostaria de agradecer esse convite de ser moderadora desse módulo de mama, a doutora Gisele e o doutor Fernando Meton. Hoje, então, teremos duas palestras e um tumor board. Eu queria chamar, então, a primeira palestrante, doutora Maria Angélica. Doutora Maria Angélica é médica oncogeneticista, do Américas Oncologia e também do Hospital Universitário Gafé-Guiné. Ela tem mestrado e doutorado no Instituto Fernandes Figueiras, que é da Fiocruz. Maria Angélica vai nos falar hoje, então, sobre testes genéticos e modalidades de tratamento profiláticos. Maria Angélica, por favor, a palavra é com você. Obrigada. Obrigada, Fátima, pela apresentação. Agradecer ao Fernando e à Gisele pela organização, pelo convite, e aí trazer um pouquinho dessa realidade assim, dos testes genéticos na parte da oncologia e como é que se tem avançado bastante nos últimos anos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os testes genéticos e os tratamentos profiláticos. Vou fazer uma introdução geral sobre a questão dos testes, quando a gente testa, tá? Por que a gente investiga câncer hereditário, qual é a diferença dos painéis e análise de gene único, algumas questões laboratoriais que o clínico deve ter atenção, e como é que a gente vai manejar, o que a gente tem que falar de ética, VUS, a trazer alguns temas assim que são bem relevantes, bem práticos. Primeira coisa é que alguns mitos que a gente escuta de vez em quando dos pacientes, é importante a gente ter em mente que o nosso paciente pode estar pensando nessa questão e que a gente tem que clarear é que o teste vai dizer o risco exato daquela pessoa ter câncer e, na verdade, o que a gente está fazendo é a investigação de algumas síndromes de predisposição a câncer, então o resultado é um pouco diferente do que ele imagina algumas vezes. Alguns imaginam que a gente vai conseguir definir o que ele vai poder comer ou não, que comportamentos ele tem que ter para evitar o câncer acontecer. Outros imaginam que o teste só deve ser feito por quem não teve câncer, ou só quem tem história de câncer de mama na família, ou só se a história de câncer de mama for na família materna, que na família paterna não teria problema, os homens não precisariam de teste. Então, na verdade, tem uma série de questões que permeiam e que eventualmente a gente escuta e que é importante a gente clarear para que a gente possa trazer a melhor informação possível para esse paciente que a gente está acompanhando. Primeira questão é que, assim, câncer hereditário é uma condição que é caracterizada pela alteração num gene específico e existem vários genes diferentes associados a várias síndromes diferentes. E eles respondem em torno de 5 a 10% de todos os casos de câncer que a gente vê está associado a alguma síndrome de predisposição a câncer. São condições que vai ter um risco alto para o desenvolvimento de tumores malignos, embora a gente possa observar algumas manifestações benignas de tumor e até mesmo manifestações não associadas a câncer, como, por exemplo, a síndrome relacionada ao PTEN, que a gente vê um risco aumentado para autismo, deficiência intelectual, a neurofibromatose, que pode ter hipertensão, e a maior parte dessas síndromes vai ter um padrão de herança autossômico dominante. Isso significa que os familiares também vão estar em risco e que é importante ser avaliado, investigado, orientado posteriormente. Para começar a investigação, é sempre importante a gente ter os dados sobre o tipo de tumor, a idade ou diagnóstico que a pessoa teve, o tumor. Na história familiar, eu preciso saber de todos os parentes dessa pessoa, quem teve câncer, com que idade teve câncer, a maior quantidade possível de dados sobre o tipo de tumor que teve. Algumas síndromes vão exigir que a gente faça um exame clínico mais direcionado para procurar dismorfias, que são características físicas atípicas, mas que podem apontar para síndromes específicas. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho de algumas particularidades dela para procurar isso no exame físico. E, a partir disso, a gente acaba elaborando algumas hipóteses. A gente investiga muito, principalmente porque as famílias que têm uma síndrome de predisposição, elas vão exigir um rastreamento mais intenso para câncer, com o foco da gente fazer um diagnóstico precoce. É o que muita da literatura se fala como downgrading. Eu quero diagnosticar esse tumor quando ele estiver em fases mais iniciais.
Eu também vou poder falar um pouco em prevenção, com as cirurgias redutoras de risco, e aí existem mama, ovário, colo, estômago, tireoide. E para tratamento, nosso oncologista talvez fale um pouquinho mais para frente, que ele pode ser útil para ajudar escolhas de tratamento, tanto para medicações quimioterápicas específicas, quanto para pacientes com liframenia, onde a gente deveria evitar a radioterapia sempre que possível. Esse é um trabalho já um pouquinho antigo, assim, 2015, mas ele é um trabalho extremamente atual ainda, a gente usa muito ele como referência, ele serve quase como um guia de bolso, assim, para quem vê câncer, e mesmo para quem não vê câncer com frequência, esse trabalho do Colégio Americano de Genética Médica, ele traz indicações claras de quando eu devo pensar numa síndrome de predisposição a câncer, e para os diferentes tumores em diferentes órgãos. Então, ajuda muito a gente consultar ele na hora, assim, estou com dúvida, será que esse paciente precisa de algum acompanhamento, alguma investigação ou não? E aí a gente pode consultar as tabelinhas dele que vão ajudar bastante. De maneira geral, pessoas com câncer em idade jovem, principalmente antes dos 50 anos, se a gente tem vários familiares com o mesmo tipo de tumor, se eu tenho uma história de sarcoma, câncer gástrico difuso, feocromocitoma, principalmente bilateral, são tumores que fazem a gente considerar a possibilidade de câncer hereditário. Para a gente ter uma ideia, aqui eu coloquei só alguns tipos de tumor e alguns genes que estão associados. Então, em mama, a gente já sabe hoje em dia que BRCA1, BRCA2, que normalmente são os mais conhecidos, eles aumentam o risco para câncer de mama, mas a gente também tem outros genes, como PTEN, TP53, FALB2, ATM. E aí, para cada sítio, eu vou ter mais ou menos um grupo de genes que podem estar associados às síndromes de predisposição a câncer. Então, quando eu tenho uma história familiar, essa história familiar e a história do tipo de tumor que esse indivíduo teve vai me ajudar a decidir quais genes que eu minimamente deveria avaliar para aquela pessoa, né? Então, escolhendo um painel, pensando o que minimamente deveria ter, esse painel estar cobrindo. No entanto, se eu tenho alguma história familiar que já me direciona para uma síndrome específica, muitas vezes a gente vai sugerir fazer um exame específico para aquela condição. Por exemplo, sarcoma é um tipo de tumor muito associado à síndrome de Li-Fraumeni. Se a gente tem essa história na família, muitas vezes a gente pode começar a investigação por esse gene e não ser necessário um painel. Se eu tenho uma história de câncer gástrico difuso associada a câncer de mama, também vou pensar direto no CDH1, e aí talvez eu não precise fazer um painel. Então, conhecer um pouquinho as síndromes, assim, o que elas manifestam, ajuda muito a gente na hora que a gente está vendo a história familiar, de decidir se eu precisaria de um exame mais amplo ou se eu posso fazer um exame mais direcionado para uma síndrome e a gente estaria atendendo bem a esse caso. E aí, quando eu tenho um fenótipo muito bem definido, a partir dessa história pessoal e familiar, eu posso fazer um gene único. Porém, se esse meu fenótipo não é muito claro, essa investigação, a finalização da investigação, pode demorar muito mais tempo se eu for avaliando gene por gene. Mas quando eu tenho já uma história familiar que pode dar várias hipóteses ao mesmo tempo, que eu deveria cobrir, de repente, Lynch, Li-Fraumeni ou BRCA, o painel me ajuda muito mais, porque eu vou acelerar a minha investigação. Um ponto importante do painel é que qualquer exame genético tem a possibilidade de encontrar uma variante incerta. A gente já vai trazer um pouquinho mais sobre isso. Mas são variantes para as quais a gente ainda não tem muita informação na literatura e não sabe dizer se essa alteração de DNA causaria algum problema para aquele funcionamento daquele gene ou se essa variante eu poderia encontrar em qualquer pessoa. Então, quando eu amplio o número de genes que eu estou investigando, eu aumento a chance de encontrar variantes incertas que vão deixar a gente e essa pessoa em dúvida. E aí isso precisa ser muito bem abordado com o paciente. E a outra questão é que, eventualmente, num painel, eu posso ter um achado incidental. Eu posso, de repente, estar na hipótese. Temos que fazer um diagnóstico diferencial entre o BRCA e a síndrome de Li-Fraumeni. Mas eu acho um gene relacionado a uma outra síndrome que não tinha nada a ver com a minha história. Isso que é um achado incidental, assim, a gente vai ter que lidar com essa questão também,
porque seria uma condição que aumentaria o risco de câncer para aquele indivíduo. Os painéis, em geral, eles vão trazer genes que vão ter um risco alto para câncer, ou seja, eles têm uma penetrância alta. Esses genes, a gente já tem um risco bem definido sobre os diferentes tumores daquela síndrome e a gente já tem uma informação com uma boa evidência científica a respeito do manejo clínico e sobre indicação ou não indicação de cirurgias redutoras de risco. No entanto, alguns desses painéis, eles também trazem alguns genes de penetrância moderada ou de condições que a gente ainda tem pouca informação na literatura e eu não tenho como saber qual o melhor manejo, assim, até se estabelece algum, mas ele tem uma evidência científica de menor valor do que quando são as síndromes de alto risco. E, em geral, eles não trazem os genes de penetrância baixa ou penetrância incerta, que tem risco incerto para muitos tumores. Esses genes de baixo risco, eles são muito mais considerados quando a gente está pensando naquele modelo multifatorial, onde eu tenho tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais, e que provavelmente daqui a alguns anos a gente vai estar pensando no risco poligênico. Um ponto importante dos exames genéticos é que uma variante, ela é hoje em dia classificada num desses 5 grupos. É uma variante patogênica, ou provavelmente patogênica, essas duas permitem eu definir o diagnóstico da síndrome que eu estou investigando, ou ela é benigna e provavelmente benigna, e essa é uma variante que a gente sabe que não tem repercussão clínica e não costumam ser reportadas nos painéis, nem nos exames de genética pelos laboratórios comerciais, porém a gente tem variantes de significado incerto, que são essas para as quais a gente não tem muita informação. Essa classificação, ela é parcialmente padronizada, tem-se alguns grupos de estudo no mundo inteiro tentando padronizar a classificação das variantes, os laboratórios clínicos costumam seguir essa padronização, e isso tem sempre modificado um pouco, conforme a evolução do conhecimento vai andando, a gente tem evoluído também com a classificação de variantes. Mas, basicamente, ela se apoia em dados de frequência na população, alguns modelos computacionais. Se a gente já tem algum estudo funcional, assim, de saber se aquela alteração do DNA prejudica o RNA, se eu segrego isso com a minha doença dentro de uma família, se isso foi publicado em pacientes já com a doença muito clara. Então, é uma série de fatores que vão ajudar o laboratório a classificar essa variante. Está para sair uma classificação nova, foi discutida esse ano no Congresso Europeu e no Congresso Americano, e deve sair uma subclassificação das variantes incertas. E aí, quando a gente encontra uma VUS, a gente acaba ficando muito como uma dúvida, né? Porque a VUS vai exigir, primeiro, que a gente tranquilize o paciente. Uma VUS, eu vou entender esse exame neste momento como um exame normal, no sentido de que eu não achei nenhuma síndrome de predisposição a câncer. Então, eu não vou tomar nenhuma decisão clínica em relação a rastreamento, em relação a cirurgias redutoras de risco, em investigação de familiares baseado nessa VUS. Essa VUS a gente vai guardar a informação e a gente precisa revisar a literatura, revisar os bancos de dados e solicitar ao laboratório mais informações de tempos em tempos. Porque muitas vezes esses laboratórios, eles realmente reclassificam essas variantes, só que nem sempre eles informam a gente nem ao nosso paciente. E junto com o laboratório é importante que a gente converse com o paciente, que a gente tem que a cada 2 a 3 anos rever se aquela variante teve uma classificação nova, para que a gente possa definir melhor o quadro no sentido de isso é alguma coisa que a gente precisa se preocupar por ser uma síndrome de predisposição, ou isso é uma condição que eu posso encontrar em qualquer pessoa da população e não representa risco nenhum. E uma coisa importante é explicar para o paciente que a VUS pode acontecer antes da gente fazer o teste, porque isso também tranquiliza ele, no sentido de que quando ele recebe um resultado, ele já estava preparado para a possibilidade desse resultado vir como incerto. E muitas vezes os pacientes definem isso assim, então o meu teste foi indeterminado ou inconclusivo, eles têm essa percepção. E preparar ele para que isso pode acontecer antes da gente testar, ajuda muito a tranquilizar ele na hora que vem uma VUS e a tranquilizar que a gente não vai precisar fazer nenhuma medida mais drástica. O
clínico precisa estar muito atento com o laboratório em relação a essa questão de como é que o laboratório classifica essas variantes, se ele está usando realmente os modelos recomendados pela CNG, pelo Colégio Americano de Patologia, porque é como se seria um indicador de qualidade melhor daquele laboratório. Uma outra questão é que para algumas variantes vai ser importante a gente avaliar a frequência do alelo. Isso é muito particular na síndrome de Li-Fraumeni e, eventualmente, em algumas outras condições, porque hoje em dia a gente sabe que um paciente que fez diagnóstico de câncer e que está em tratamento com quimioterapia, eventualmente, esse tumor pode ter uma variante nova, mas ser uma variante tumoral, somática, e não ser uma variante germinativa, e às vezes isso pode confundir um resultado. Então, para a Li-Fraumeni, isso é um fator muito importante e é uma coisa que hoje em dia tem se discutido, inclusive, o teste em outros tecidos e não só no sangue. Mas isso é um capítulo à parte que a gente tem que rever na literatura e tomar muito cuidado com essa orientação. Não caberia, no tempo que a gente tem disponível, de discutir todos os detalhamentos de Li-Fraumeni. É importante só que a gente tenha atenção a ele. Uma outra questão é que, eventualmente, a gente precisa confirmar essa variante por uma outra técnica. Muitas vezes a gente usa o painel, hoje em dia a gente faz os painéis pelo sequenciamento de segunda geração, a gente tem usado menos até o nome de nova geração, porque já tem um outro tipo de sequenciamento para sair, e às vezes a gente confirma essa variante por uma técnica antiga que a gente chama de técnica de Sanger, sequenciamento por Sanger. Um dado importante é qual a profundidade e o número de vezes que cada base foi lida. Está lá nas letrinhas miúdas. Então, se eu faço um painel e que ele não cobriu 100% das minhas bases, isso significa que existe uma possibilidade de, nessas bases não cobertas, eu ter uma variante que não foi identificada por esse exame. E, às vezes, a gente vê um exame normal, mas, na verdade, aquela variante que esse paciente tem, ela não era coberta por esse exame adequadamente. E isso é um dado de qualidade que a gente precisa ter com bastante clareza, porque algumas vezes, quando a gente repete os exames, a gente vê coisas que o exame anterior não tinha achado. Um dado importante também é que os exames feitos nas plataformas mais antigas, mesmo no sequenciamento de nova geração, as plataformas já modificaram e a nossa habilidade em capturar melhor as bases melhorou. Então, tem uma recomendação de que os exames antes de 2016, eles sejam repetidos caso eles tenham sido negativos e exista uma persistência da suspeita de uma síndrome de predisposição a câncer. E aí, nesse mesmo tópico, entender quais genes não foram cobertos é importante, porque às vezes pode ser um gene não coberto, mas que não tinha tanta relevância para aquele quadro clínico, porque alguns a gente sabe que são mais difíceis mesmo. Porém, se era um gene que não foi coberto, que era muito relevante para o seu quadro clínico, é importante que a gente faça uma investigação por uma outra técnica. A outra questão é que a identificação de variante de número de cópia, que diz respeito a grandes deleções ou grandes duplicações dentro de um gene, ela pode ser identificada pelas técnicas de sequenciamento de nova geração ou segunda geração, mas nem todos os laboratórios estão padronizados para fazer esse tipo de avaliação. Então, quando a gente pega um sequenciamento, um painel de genes por sequenciamento, é importante a gente ter certeza que aquele laboratório tinha a bioinformática necessária e validada para a gente avaliar esse tipo de variante, porque a gente pode dizer para o nosso paciente que o exame está normal e ele, de repente, tinha uma grande deleção que não foi identificada por essa técnica. E aí também cabe a utilização de técnicas complementares. O aconselhamento genético é uma coisa que a gente vai fazendo nesse permeado dos testes genéticos. Ele começa antes mesmo da gente fazer o teste, ele continua durante o teste e ele termina realmente quando a gente consegue dar informação para essa pessoa e para os familiares dela. Esse foi um termo cunhado lá pelo Sheldon Reed nos anos 50, no pós-guerra, e ele é um processo de comunicação que vai lidar justamente com a ocorrência de condições genéticas em uma família. Esse aconselhamento, ele, na verdade, a gente necessita que identificar o problema, entender como é que aquilo é hereditário ou não é hereditário,
e conseguir traduzir todas essas questões técnicas para que a pessoa entenda também os limites da técnica. Porque os pacientes têm uma expectativa muito grande de que com o exame genético a gente vai resolver e ele vai ser definitivo. E é importante que a gente traduza para ele que as técnicas têm limites e que existem mecanismos genéticos, às vezes, que essas técnicas hoje ainda não conseguem capturar. O aconselhamento genético ele acaba também incorporando a experiência anterior do próprio adoecimento. Pacientes que têm uma história muito drástica de câncer, onde vários familiares faleceram, tendem a ser mais proativos no teste e tendem a ter mais medo também de ter um resultado. Se a experiência é um pouco mais tranquila, talvez essa informação caia para ele de um outro jeito. A personalidade, os valores culturais, se a pessoa tem estratégias de enfrentamento para a doença, isso tudo é percebido antes do teste ser realizado e, na verdade, o teste acaba sendo realizado só se a gente entra em acordo com o paciente e de que ele realmente quer saber esse tipo de informação e como é que ele vai ver essa informação funcionando na sua vida. É muito importante que a gente pense que o teste ele pode fazer mal, sim, a informação pode ser ruim, porque às vezes a perspectiva que a gente tem sobre a informação e a maneira como a gente lidaria com a informação é diferente da maneira como o outro vai lidar com essa informação. E a percepção de um diagnóstico de uma doença genética definitiva pode ser muito arrebatador para o indivíduo, de modo que ele não consiga lidar com esse resultado. Isso, às vezes, pode trazer um grau de angústia muito grande e a gente não quer causar nenhum mal com esse teste. A gente quer realmente que essa informação possa auxiliar e somar no cuidado de saúde dele. O teste genético, ele tem, o principal princípio dele é a autonomia, neutralidade moral e a não diretividade, o que é uma questão muito difícil, porque você fazer uma comunicação não diretiva, ou seja, uma comunicação que você não induza o outro a escolher aquilo que você acha bom, ela é muito subjetiva. E a gente tem que pensar muito como a gente vai informar isso para essa pessoa, que a gente conhece às vezes pouco, né? A gente não vive a vida dela. As questões que a gente tem que considerar também é que, eventualmente, a gente pode levantar questões de não paternidade com os testes genéticos e que a gente não pode quebrar a confidencialidade. Embora o teste seja importante para a família, se eu atendo um indivíduo dessa família e um outro indivíduo dessa família vem me procurar, eu não posso comunicar a este outro indivíduo sobre o teste genético de quem eu já atendi, porque eu tenho uma informação privilegiada sobre aquele indivíduo e muitas vezes um familiar não quer comunicar ao outro. Isso é uma questão em grande discussão, assim, até que ponto a gente pode deixar de comunicar sobre uma coisa que teria um impacto grande para a vida daquela pessoa, mas que a gente tem que tentar tratar isso da melhor maneira possível, para que não sofra nenhuma penalidade a gente legalmente mesmo, mas que também a gente não crie nenhum conflito ou agrave um conflito na família. As diferentes síndromes de predisposição a câncer, aqui eu coloquei só algumas e as principais que vão estar relacionadas a câncer de mama, elas vão aumentar o risco para um grupo específico de tumores. Então, muitas vezes não é só mama. Então, por exemplo, o BRCA1 e o BRCA2 aumentam o risco para câncer de mama e ovário nas mulheres, mama e próstata nos homens, pâncreas e melanoma. E a gente precisa conversar com o paciente sobre isso, porque muitas vezes as mulheres imaginam que assim, eu vou fazer um teste para saber o meu risco de câncer de mama, mas ele vai estar sempre atrelado a uma informação sobre risco de câncer em outros órgãos também, que nem sempre a pessoa quer saber, e a gente não tem como não informar sobre isso. A gente tem um aumento de risco para câncer de endométrio, de intestino, renal. A gente, no TP53, a gente tem sarcomas, a gente tem uma série de tumores. E a gente vai vendo que os tumores, eles vão acontecendo de maneira um pouquinho diferente em cada um dos genes. E o acompanhamento clínico, uma vez que a gente defina esse diagnóstico, ele vai se basear realmente na ideia de uma prevenção secundária, que é esse downgrade. Eu vou focar o meu rastreamento de rotina para um diagnóstico precoce de um tumor. A gente também vai falar sobre cirurgias de redução de risco, e aí a gente tem várias cirurgias diferentes. A cirurgia é uma opção, e a gente precisa lembrar para o paciente que fazer uma cirurgia de mama ou fazer uma cirurgia de ovário não acaba com o risco de câncer de mama. Muitas vezes as pacientes muito preocupadas, muito assustadas com um diagnóstico muito recente de câncer de mama,
pensam em fazer a cirurgia porque elas acham que isso vai garantir que elas nunca mais tenham câncer e nunca mais tenham que lidar com esse sofrimento. Mas é importante que a gente consiga explicar isso para ela e acalmar, para que ela saia mais tranquila, com menos medo, mais segura de que ela vai estar sendo acompanhada mesmo, mas que a gente não tem como garantir que o câncer não vai acontecer novamente. Mesmo nas situações de alto risco, a gente sabe que a redução de risco é para um risco de 5%, uma redução importante, mas existe a possibilidade dela ter um segundo tumor. Uma outra questão é que, eventualmente, isso pode ajudar a nossa orientação terapêutica. Talvez a Letícia comente um pouco mais sobre isso. Para ter uma ideia, assim, eu trouxe só algumas questões pontuais e para cada uma das síndromes a gente tem uma recomendação específica do que é necessário fazer. Então, para BRCA1, BRCA2, a gente começa a fazer um acompanhamento clínico por volta de 20, 25 anos. Então, também é importante saber que essas síndromes, elas não causam câncer na infância, na grande maioria delas. Então, a gente não precisa testar crianças, a gente, inclusive, tem uma contraindicação de testar crianças ou adolescentes. A gente vai ter eventuais casos onde teve câncer muito precoce, a gente pode ser que traga esse teste para mais cedo. Mas a grande maioria das vezes isso não vai ser necessário e a gente deixa esse indivíduo chegar em uma idade de 18, 20 anos para poder ter autonomia sobre a decisão do teste. A gente começa a fazer ressonância de mamas a partir de 25 anos, mamografia a partir de 30, e aí vai somando ultrassom transvaginal, dosagem de CA-125 para o rastreamento do ovário. Os homens, é muito mais uma orientação sobre a região mamária e exame clínico de mama. Se tiver ginecomastia, a gente faz mamografia e uma dosagem de PSA no sangue para rastreamento de próstata. E aí, sempre em homens e mulheres, recomendar a diminuição de exposição ao sol, exame de pele, ressonância ou endoscopia com ultrassom para fazer rastreamento para pâncreas. Se a gente for olhar para a linfomania, a gente já tem um perfil de exames que é completamente diferente, que vai ser voltado justamente para os tumores que acontecem nessa condição. E muitas vezes essa é uma condição que a gente já começa a fazer rastreamento mais precoce, inclusive na infância. E aí essa talvez seja uma das poucas exceções que a gente testaria crianças. E a gente tem que fazer muitas vezes exames a cada 4 meses, pensando em outras questões hormonais, por causa do tumor de suprarrenal, tumor do sistema nervoso central. Então a gente vai adaptando esse rastreamento específico para cada síndrome. As cirurgias redutoras de risco, hoje em dia a gente tem algumas modalidades, né, principalmente aqui a gente falando de mama, é a mastectomia profilática e que ela é indicada independente da história familiar, ela é indicada basicamente se a gente tem mutação 1 desses genes, que é o BRCA1, BRCA2, o TP53, o PTEN e o PALB2, mas ela vai ser indicada dependendo da história familiar nesse outro grupo de genes, o ATM, o SHEC2, os STK11, o BARD, que são genes de penetrância intermediária, eles são mais moderados no risco. Então, se eu tenho uma história familiar com poucos casos de câncer, talvez para aquele paciente não tenha uma indicação clara de mastectomia. Se a gente tem uma história com muitos casos de câncer de mama em pacientes muito jovens, talvez para esse paciente essa indicação seja mais clara. E lembrar que essa decisão da cirurgia, ela não é unilateral do médico, ela é bilateral. O paciente tem que estar realmente interessado em fazer esse tipo de procedimento e entender quais são os prós e os contras, que talvez a Mônica possa contar um pouco mais para a gente sobre isso, que aí tem uma grande experiência realmente com isso, de complicações, como é que isso funciona para cada mulher. A salpingoforectomia profilática também vai ser discutida caso a caso, porque a gente tem que lembrar que isso vai induzir uma menopausa precoce, mas ela tem uma indicação clara nessas síndromes onde a gente vai ter um aumento de risco para câncer de ovário. E considerar a esterectomia naquelas que a gente vai ter um aumento de risco para câncer de endométrio. E aí, de outras síndromes de câncer que não são muito relacionadas a câncer de mama, a gente tem a gastrectomia para o CDH1, a colectomia para a polipose adenomatosa familiar e a tireoidectomia, que a gente às vezes já faz na infância, a partir de 5 anos de idade, quando eu tenho carcinoma medular de tireoide. Então, lembrar que essas outras modalidades também existem. E aí, essa questão é fundamental. As pacientes muitas vezes imaginam que eu fazer uma cirurgia redutora de risco é uma coisa muito semelhante a colocar uma prótese. Elas não
pensam no impacto estético que isso pode ter no próprio corpo ou eventualmente até funcional. E isso precisa estar muito claro para ela antes da cirurgia, para ela não se frustrar com o impacto no próprio corpo que isso vai ter posteriormente, né? Aqui eu trouxe um caso só para a gente exemplificar um pouquinho, e a história era a seguinte: essa paciente aqui é a paciente que vocês estão vendo com a setinha aqui, ela teve um diagnóstico de um câncer de mama aos 30 anos. Ela tinha uma história familiar na família do pai, a avó, na verdade, com câncer de mama e uma irmã do pai com câncer de endométrio. E na história familiar materna, a mãe dela já estava com 65 anos sem câncer, ela tinha um primo com osteosarcoma, uma tia com câncer de mama aos 46 anos que tinha falecido de outras causas e um tio com câncer de próstata já com 68 anos. Com essa história de osteosarcoma, a gente pensa muito, osteosarcoma com mama, a gente pensa em Li-Fraumeni, porque o osteosarcoma é um tumor muito associado a esse tipo de câncer, de síndrome. Então, a gente roda alguns modelos de probabilidade, onde a gente avalia a probabilidade desse paciente ter mutação no BRCA. E eles me davam uma probabilidade de mutação, alguns baixa, que menor do que 10%, outras ali batendo nos 10%, 15%. E aí a nossa grande questão era, a gente vai fazer um painel de genes ou a gente vai analisar um gene único? Vamos fazer um sequenciamento MLPA? Isso é que vai decidindo sobre as técnicas e que vai ajudando a gente aos pouquinhos na investigação. O painel vai incluir vários genes, né? Os meus principais seriam os de mama, incluindo o TP53, mas ele vai incluir até alguns outros genes associados. O painel, inicialmente, ele não identificou nenhuma mutação. Então, a gente partiu para um segundo teste, que foi o MLPA, porque este painel que ela fez na época, ele não avaliava CMV, e eu precisava ter certeza de que ela não tinha um grande rearranjo nesse gene. E acabou confirmando uma deleção do exon 16 no gene BRCA1. Ou seja, a hipótese que a gente tinha inicialmente de Li-Fraumeni não se confirmou. E ela confirmou realmente a síndrome de predisposição a câncer de mama e ovário hereditário. E a partir daí a gente traça uma orientação que a gente sabe que ela vai ter um risco de um segundo tumor de mama que pode chegar até 83% até os 70 anos de vida, e ela é uma paciente ainda jovem. Eu tenho um risco aumentado para câncer de ovário e pâncreas também nela. E um pouquinho para melanoma, mas o melanoma é mais o BRCA2 do que o BRCA1. Então, a gente acaba orientando que sejam feitos exames de rotina e discutindo as possibilidades de cirurgia redutora de risco e orientando que os familiares persigam também o aconselhamento genético, porque agora a gente já sabendo exatamente qual é a mutação familiar, a gente vai direcionar a investigação desses familiares para essa mutação. Eu já não tenho mais necessidade de fazer um painel amplo num familiar que não teve câncer. Eu posso procurar exatamente a doença genética que a gente sabe que já ocorre naquela família. E sugeria muito que isso fosse da família materna, por causa da história de uma tia com câncer de mama também antes dos 50 anos. A questão hoje sobre essa investigação é que essa paciente até tinha critérios mais clássicos, né? Câncer antes dos 50, tinha uma história familiar de câncer antes dos 50, mas uma coisa que eu também vou deixar para as nossas colegas, que é a discussão que a gente tem visto na literatura hoje sobre vale a pena a gente testar todos os pacientes com câncer de mama ou a gente ainda pensa nesses critérios mais clássicos? Porque tem alguns trabalhos já mostrando para a gente que vale a pena eu testar todos os pacientes, porque muitas vezes os critérios mais clássicos, eles não identificam casos de câncer hereditário e esse diagnóstico poderia realmente modificar o acompanhamento desse indivíduo. E aí só tenho a agradecer a vocês pela atenção e deixar nossas colegas agora para discutir essas questões todas. Muito obrigada, Maria Angélica, parabéns pela palestra, sempre bastante didática, conseguiu tornar um assunto tão difícil, bem palatável para a gente, né? Agora, então, vou chamar os nossos painelistas para colocar em prática toda essa orientação que você nos deu. Então, eu gostaria de chamar aqui a doutora Letícia Moraes Sermon. Letícia é médica oncologista do Américas,
Oncologia, e também do Hospital Universitário Gafeguini. Tá? Mônica Travassos, a outra painelista, ela é mastologista do Hospital Samaritano Botafogo e também da Sociedade Brasileira de Mastologia, e secretária. As duas se encontram aqui e gostaria de dar a palavra, então, primeiro para a doutora Letícia. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, parabenizar os organizadores, doutor Fernando Meton e doutora Gisele Marinho pelo evento. Parabéns, Maria Angélica, pela aula, sempre excelente. E vou pontuar algumas coisas aí que você falou durante a tua apresentação. Acho que, inicialmente, eu queria falar uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente frisar quando a gente fala de teste genético, né? Pedir um teste genético não é uma coisa tão simples quanto qualquer outro exame, é complexo. Acho que é importante a gente frisar que quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar no aconselhamento pré-teste, no teste em si e no pós-teste. Existem essas 3 etapas que devem ser seguidas. O pré-teste, como a Maria Angélica falou, a gente tem que pensar quando vai conversar com aquele indivíduo, com aquele paciente, da história pessoal dele de câncer, história familiar, não só de câncer, mas também de outras doenças que podem estar relacionadas com alguma síndrome, sabendo idade em que foi acometido o diagnóstico, histopatologia, bilateralidade, falar sobre o impacto de custo que talvez isso possa ter sobre essa família e conversar sobre os possíveis diagnósticos e condutas que a gente pode ter em relação a vir uma mutação ou vir uma VUS. Acho que isso tudo tem que estar muito claro para o paciente já de antemão, até porque, como a Maria Angélica falou, uma coisa é a gente propor um determinado teste baseado em evidências, outra coisa é aquele indivíduo e aquela família quererem saber e quererem tomar a conduta diante de algum diagnóstico. Fazendo o teste especificamente, a gente vai saber qual tipo de teste, o painel, ou avaliar uma mutação genética pontual. Então, isso é importante a gente ver diretamente com o geneticista. E o pós, em que a gente vai identificar o resultado, interpretar esse resultado para o paciente e vindo uma mutação específica que tenha uma conduta, como a gente falou, por exemplo, no caso da mama, uma mastectomia redutora de risco, conversar sobre isso com o paciente, havendo essa mutação também, conversar sobre o aconselhamento dos outros familiares, o que a gente pode ter de rastreamento e de conduta de profilaxia para esses outros familiares também que possam ser testados. E vindo uma VUS, deixar bem claro que não é porque naquele momento a gente não tem uma conduta específica que isso tem que deixar de lado. É importante que saiba que o oncogeneticista tem que ter esse acompanhamento junto com o paciente, porque aquela VUS pode ser reclassificada numa variante que pode se tornar patogênica ou provavelmente patogênica, e a partir daí ter alguma conduta mais específica. Falando em relação, você citou durante a tua aula sobre os inibidores da PARP, e também fazer um link com a tua pergunta do final, né? Você perguntou, será que a gente pode testar todas as pacientes com câncer de mama? Na verdade, o NCCN, nos guidelines que a gente usa para fazer essa avaliação, hoje em dia já coloca que todo paciente com, por exemplo, triplo negativo, a gente tem que testar, né? Então, realmente, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para ampliar o nosso leque de testar as pacientes, mas até por uma questão, acho que econômica, a coisa ainda está um pouco fechada. E hoje em dia também, até para tratamento da paciente com o diagnóstico já do câncer de mama, tem indicação do paciente que tem o câncer de mama metastático, de a gente testar essa paciente justamente porque se ela tiver o BRCA1 ou 2 mutado, ela tem indicação de fazer uma medicação que é o inibidor da PARP, que é o olaparib.
né, e com ganho de sobrevida livre de progressão, com redução do risco de morte. Então, é importante a gente ter isso em mente também no nosso dia a dia, na prática do paciente que já tem o diagnóstico. Queria fazer uma pergunta para a Mônica em relação à prática dela, considerando a paciente que tem o BRCA mutado, ou então alguma outra mutação no gene do PTEN, do PALB2, do TP53, considerando que a gente vai fazer a cirurgia, mastectomia redutora de risco, como é que é a abordagem na prática com o teu paciente? Que tipo de cirurgia? Como é que você fala sobre reconstrução? Como é que é isso no teu dia a dia, Mônica? Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, Gisele, Meton, Fátima e a todos que estão presentes, e gostaria de falar que foi maravilhosa a aula da Maria Angélica, bem elucidativa e traz para a gente novas perspectivas. Bem, Lea, respondendo o que você perguntou, sempre é uma decisão muito difícil, mesmo que a paciente ela tenha uma mutação, seja ela qual for, você explicar isso para o paciente, às vezes ela está só com uma variação, está com uma alteração na mama, e a gente, devido à história familiar, a gente resolve fazer esse pedido de teste genético. E com ele a gente lidar com a mutação. E aí tem que explicar para a paciente que ela é mutada e qual seria o real risco ao longo da vida que ela poderia ter o câncer de mama. No caso dos BRCAs, do BRCA1, BRCA2, a gente sabe que esse risco ele é por tempo indeterminado. Então, se a gente está com uma paciente que é mutada aos 40, 50 anos, a gente indica, sim, a adenomastectomia redutora de risco, para que ela não venha ter esse evento, que a gente pode até chegar a 90% em alguns casos de mutadas, que ainda não tenha tido a doença, e a gente reduzir esse risco da paciente. Então, mas isso tem que ser sempre feito junto com uma equipe multidisciplinar, porque você vai tirar uma mama sã e vai poder ter algumas complicações. Então, a gente tenta outras abordagens antes, algumas tentativas antes, para tentar melhorar isso. Sendo ela, por exemplo, se a gente está com uma paciente que é BRCA2, a gente tenta falar com ela para o início, modificar o estilo de vida. Sempre favorecer a não evitar o álcool, fazer atividade física pelo menos 3 vezes na semana, por mais de 1 hora, evitar, hoje em dia a gente já tem estudo mostrando que o tabagismo, ele influencia nisso, a pessoa que está na pós-menopausa, redução de peso e, obviamente, a gente também tem a quimioprevenção, mas a primeira medida são o estilo de vida. O segundo seria a quimioprevenção, como você mesmo falou, e a gente fazer a primeira tentativa, sendo que, se a pessoa for BRCA2, ainda vai ter um impacto da gente tratar com o anti-hormônio, né? Mas se a gente for uma BRCA1, a gente sabe que a grande maioria dos BRCA1s, eles são triplo negativos, o que não iria ajudar muito. A gente tem também a parte cirúrgica, que a gente pode fazer a salpingo, né, que a gente tira os ovários bilateralmente, isso ajuda muito para os pacientes BRCA1 mutada, principalmente para a redução do câncer de mama e primordialmente para o câncer de ovário, e para o câncer de BRCA2 a gente pensa a partir dos 35, 40 anos em diante para retirar esses ovários. E vem com o final, né, depois de todas as tentativas e falando, explicando para o paciente, a gente explica, olha, você tem ainda a condição de poder fazer a adenectomia, sendo que tem que ser muito bem estudado, muito bem falado, tem que ser idas e vindas ao consultório do mastologista, do oncologista e do geneticista, para que se faça uma cirurgia que a paciente esteja ciente que ela não vai chegar no nível estético que ela espera. Não é só uma retirada de tecido e colocação de prótese,
São vários outros aspectos que a gente tem que levar em consideração, como o tamanho de mama, o que ela deseja, quais são os tipos disponíveis que a gente tem para fazer e que, às vezes, a cirurgia ela não se dá em um tempo só. Pode ser em 1, 2 tempos, dependendo do grau da satisfação e insatisfação da mesma. Perfeito. Você quer falar alguma coisa, Fátima? Não, no chat a gente não tem nenhuma pergunta, né? Eu aqui gostaria de perguntar a vocês, né? Quer dizer, a gente, na prática, a maior dificuldade, ninguém tem dúvida, né? Das indicações de fazer o teste, cada vez mais, até no sentido terapêutico também, né? Mas a dificuldade é o reembolso, né? É o convênio, né? A saúde suplementar. No SUS a gente não tem essa condição mesmo, né, para a realização do teste. Então, eu queria saber se vocês conhecem algum teste, algum estudo de custo-efetividade, né, no uso dos testes genéticos, né, em termos de você, na verdade, ser até efetivo do ponto de vista de custo para você diminuir você ver um tumor avançado, né, acabar fazendo um diagnóstico de um tumor avançado ou até mesmo só o diagnóstico com a intervenção cirúrgica, tratamento e etc., né? Porque eu acho que isso a gente poderia sensibilizar, né, talvez os nossos gestores no sentido de promover, de realmente incluir no rol, né? Claro que o teste sempre precisa de um aconselhamento genético antes, então não é de fato um exame que vai ser solicitado, né, por qualquer médico, né? Ele precisa ser indicado pelo geneticista, então eu não vejo porquê da gente tanta dificuldade para essa realização do teste genético, né? Usualmente eles não liberam o painel, inicialmente eles liberam um teste do MLPA só para um único gene, e aí isso retarda muitas vezes o diagnóstico, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, ou a prática clínica de vocês, e saber se existe algum trabalho que leve em consideração essa análise de custo-efetividade. Na prática, né, Fátima, a ANS ele dá a cobertura para o câncer de mama e para o câncer de ovário, para alguns genes específicos, então não é para qualquer gene de um painel, caso um oncogeneticista queira, então isso é realmente bem restrito, e também, vindo positivo, amplia para o familiar, mas também para esses genes específicos. É claro que isso torna um pouco mais difícil a nossa prática, e infelizmente, se na saúde suplementar a gente tem essa dificuldade, no sistema público de saúde, então, isso é realmente um abismo, é muito complicado a gente ter esse paciente. Eu, no sistema público, né, eventualmente eu tenho vontade de testar uma paciente e, infelizmente, a gente não tem como, não tem esse recurso, né? É muito difícil, Fátima, porque por muitas das vezes a gente tem que judicializar. E aí acaba impactando o nível de tratamento, o que a gente vai fazer, o que deixa de fazer. Às vezes você está com tudo, como o próprio caso, que agora no final que a Angélica mostrou, e você acha que aquela paciente está com uma síndrome de Li-Fraumeni, você sabe que a radioterapia, você vê que tem condição de fazer uma cirurgia mais conservadora, e aí você vai pensar em radioterapia, você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer nesse caso para conduzir? Será que eu vou vou fazer a adenectomia e cada vez que você vem, que a paciente vem, que você fala, olha, a gente tem uma suspeita, e talvez mas você vai tirar minha mama? Não, olha, você explica, eu precisaria do teste. Aí a família não tem condição,
e aí você vai, pede de qualquer maneira, eles vão judicializar, a gente gasta mais tempo, e aí eles não vêm com o teste do que você esperava, graças a Deus, porque ela vai poder fazer uma cirurgia mais conservadora, mas aí tem um timing aí que a gente perdeu, e aí a gente fica, porque isso não demora 20 dias, até conseguir o convênio, dar autorização, são 21 dias úteis, pelo menos. E aí ela vem com a negativa, e aí você aborda mais um tempo. Para você ter uma noção, a gente tem dificuldade em imunohistoquímica no tumor já biopsiado com histopatológico, quiçá com o teste genético. Então, quando eu penso... Então, o que eu falo para o paciente? Olha, eu posso precisar disso adiante, talvez o convênio seu não vá autorizar, então já fica entendido que caso a gente tenha que lançar a mão disso, a gente vai lançar de qualquer maneira. E às vezes a cirurgia, ela se torna iminente, você tem que fazer de qualquer maneira. E é um problema. E o impacto psicológico que isso causa na paciente muito. Também, que já está desestabilizada por um diagnóstico de neoplasia, e às vezes você ficar postergando uma cirurgia, ou já saber que às vezes você faz a cirurgia e vai ter que fazer uma nova abordagem posteriormente. Então, tudo isso é bem angustiante para o paciente. Bem angustiante. Não sei se a gente tem tempo para a gente comentar um caso que nós havíamos até falado, hein, Lê? Porque eu acho que a gente podia falar. A gente tem um caso que é um paciente, ela está com 70 anos, ela teve o câncer de mama grau 2, um CDI grau 2 em 2014, um linfonodo negativo, luminal A. Enfim, essa paciente, na época, fez um oncotype para ver se merecia mesmo, pelo tamanho do tumor e tudo mais, enfim. Essa paciente evoluiu bem, mas ela já tinha um histórico pessoal de um pólipo intestinal biopsiado de adenocarcinoma. E histórico familiar de pai com câncer de intestino e mãe com uma doença proliferativa aos 60 anos de idade. Ok, passou, vem segmento dessa paciente, agora ela queixa de um desconforto no flanco esquerdo, e foi feito, então, um pedido de ressonância magnética, a ressonância magnética do abdômen superior e da pelve, e ele veio com o seguinte diagnóstico: pâncreas de dimensões normais, apresentando imagem cística na cabeça, medindo 7 por 5 milímetros, próximo do ducto pancreático principal, devendo estar relacionada à ectasia de ducto secundário por lesão intraductal mucinosa papilífera. São imagem cística na cabeça pancreática, devendo estar relacionada à ectasia do ducto secundário por lesão intraductal mucinosa papilífera. A gente vai esmiuçar mais isso, e a gente sabe que nesse tipo de lesão intraductal pancreática, ela está associada ao TP53 do Lifraumene. A pergunta que a gente não quer calar: o que merece essa paciente de 70 anos? Será que merece toda uma abordagem, ou a gente cai isso para os familiares, já chamando 70 anos, a gente não vai fazer a adenectomia mesmo, porque se fosse Lifraumene, a gente já tinha feito radioterapia nela, porque foi uma cirurgia conservadora. E aí, como a gente age com essa paciente? Um questionamento: será que vai valer a pena pedir esse teste? Eu acho que só um ponto, do ponto de vista populacional, existe até uma publicação brasileira mostrando o perfil genético das pacientes no Brasil. O TP53 é cerca de 11% da nossa população, mais ou menos, o que é um pouco maior na população, quando a gente compara com a população mundial, principalmente na literatura americana, que é de 3% a 4%. Então, a gente tem que ficar, de fato, mais atento a essa mutação do TP53. Em relação a essa paciente especificamente, pelo fato de ela ter 70 anos,
é meio complicado a gente pedir um teste baseado pensando se ela tiver uma mutação e fazer a adenomastectomia redutora de risco, porque ela tem 70 anos, qual vai ser a expectativa de vida dela? Né? Normalmente esse risco é até os 70, 80 anos, mas talvez para essa paciente seja interessante, não para ela especificamente, mas vindo positivo para ela, a gente ter um aconselhamento para todos os outros familiares, e aí a gente sim vai ter pode reduzir o risco de alguns tumores específicos em relação ao TP53, não só o câncer de mama, mas tumores do sistema nervoso central, adrenocortical, osteosarcoma, então isso no restante dos familiares e fazendo um rastreamento mais adequado, né? Então a gente tem que pensar em todo esse contexto e conversar com a familiar, com a paciente, para ver se ela acha que isso vale a pena e conversar com os familiares nesse sentido, né? Letícia e Mônica, obrigado. O nosso tempo está esgotado. Seria ótimo a gente discutir várias questões, mas infelizmente a gente tem que seguir aqui o roteiro, tá? Então eu agradeço novamente a participação das duas, foi excelente, né? A gente sabe o quanto testes genéticos e a genética está entrando na nossa prática clínica, tanto no diagnóstico como na prevenção e até no tratamento, né? Então a gente tem que realmente ficar familiarizado com isso, né? Então, muito obrigado às duas e novamente a doutora Maria Angélica. Fátima. Obrigada. Um abraço. Agora nós teremos um intervalo, tchau. Então, de 15 minutos, tá? Com um retorno às 16h15, tá? Obrigada. Vamos ao intervalo, por favor.